Mesmo após a perca, sem nenhuma chance de vitória, ele se reerguia sem perder seu propósito, renunciando ao seu nome e se tornando a nova divindade da guerra. Se você quer saber de quem eu estou falando, fica nesse vídeo, e sinceramente, essa história vai ser bem interessante. Atreus teve sua origem nas hostis encostas de Targon, que logo ao seu nascimento recebeu o nome de uma estrela da constelação de guerra, conhecida como Pântheon. Desde cedo, Atreus já sabia que estava destinado à batalha, e assim como muitos de sua tribo, ele treinou para se juntar aos Hahorak, que era a ordem militar dos Hawkors. Também conhecida como a tribo do Último Sol, as tribos Hawkors possuem muitos artesãos e comerciantes habilidosos. No entanto, eles valorizam uma vida de simplicidade bem humilde, orando constantemente para os céus. Eles ganham a vida com plantas encontradas na encosta da montanha e também de seus preciosos rebanhos. A tribo vive no limite da resistência humana, buscando aprimorar as habilidades de seus guerreiros para lutar a guerra no fim do mundo. Sem nunca ser o mais forte ou o mais habilidoso dos guerreiros, de alguma forma Atreus conseguia se manter, reerguendo-se mesmo ensanguentado e ferido, batalha após batalha. Com o tempo nasceu uma grande rivalidade entre Atreus e Pilas, um colega recruta. Mas não importava quantas vezes Atreus fosse derrubado, ele sempre se reerguia. Pilas ficou impressionado com a inabalável resiliência de Atreus. E em meio ao sangue que ambos derramavam na arena de treinamento, uma forte camaradagem se constituía entre os dois. Atreus e Pilas estavam entre os Hawkors que se depararam com a excursão bárbara e sobreviveram à emboscada que aniquilou o restante da patrulha. Quando o aspecto do Sol se recusou a destruir os invasores, Atreus e Pilas juraram capturar o poder dos próprios aspectos, subindo até o pico do Monte Targor. O Monte Targor é a mais imponente montanha de Runeterra, uma enorme torre de rochas que foram endurecidas pelo sol em meio a uma variedade de cumes. Localizada longe da civilização, o Monte Targor é muito remoto, o tornando quase impossível de alcançar, com exceção daqueles que estão determinados a chegar no topo. Há uma grande variedade de lendas ligadas ao Monte Targor, e assim como qualquer local que tem seus mitos, eventualmente acaba se tornando uma luz para os sonhadores e exploradores que buscam aventura. Algumas almas corajosas tentam escalar a montanha, podendo estar atrás de conhecimento ou iluminação, talvez atrás de glória ou talvez seguindo o chamado de sua alma. Subir nessa montanha é quase impossível, até os poucos que de alguma maneira sobreviveram e chegaram ao topo da montanha, jamais relataram sobre o que havia visto lá em cima. Alguns voltam com olhares vazios, outros mudam completamente, dominados por um aspecto de poder sobrenatural que vai além do poder humano, com um destino que poucos mortais conseguem compreender. Como vários antes deles, Atreus e Pilas subiram a árdua montanha, e Pilas deu seus últimos suspiros ao chegar no cume. Quando os céus se abriram, só restava Atreus, que se tornou o anfitrião de um aspecto divino. Os aspectos divinos, também chamados de aspectos targonianos, são divididos em 12 divindades. Não se sabe ao certo a origem deles, mas a religião nasceu no início da Segunda Era. Dizem que a criação do Sol conectou o plano material a vários outros planos, e que os aspectos de Targon vêm de um plano muito distante. De tempos em tempos, os aspectos tomam posse de algum bebê e vivem uma vida em um corpo mortal. Durante as eras, é comum ter de 6 a 9 aspectos encarnados, mas houve uma era em que todos os 12 aspectos encarnaram na mesma geração, que foi durante a Segunda Guerra Rúnica. Bom galera, chegamos à metade do vídeo e eu queria pedir sua ajuda. Se você puder deixar um like e se inscrever no canal, isso seria de grande ajuda pra mim, já que o meu canal é bem pequeno, e caso ele venha a crescer, você ainda vai poder dizer que foi um dos primeiros a se inscrever. Só vantagem. Então, vamos voltar pra história. Quando Atreus voltou a Hawkor, empunhando uma lança e um escudo que brilhavam com o poder celestial, as pessoas perceberam que já não era mais um humano comum. Era o aspecto da guerra em pessoa, Pântheon. Esse aspecto julgou que seu receptáculo Atreus era indigno por ser um guerreiro que apenas conhecia a derrota. O aspecto tomou a posse de seu corpo para alcançar seus próprios objetivos, uma tarefa que ele considerava grande demais para os mortais. Desprezado aos recantos mais remotos de sua própria mente, Atreus pouco via, enquanto o aspecto vasculhava o mundo em busca da antiga raça Darkin, dos quais apenas 5 permaneciam vivos e apenas 3 são conhecidos na história. São uma raça considerada como armas vivas. Depois de um tempo, Pântheon foi desafiado a lutar não muito longe do Monte Targor, pelo Darkin Atrox, que buscava o pico da montanha. A luta invadiu os céus e varreu exércitos de homens em terra firme, até que o impossível aconteceu. A lâmina Darkin, capaz de matar deuses, perfurou o peito de Pântheon, um golpe que arrancou a constelação de guerra dos céus. E quando o aspecto Pântheon desapareceu, Atreus, o homem que ele considerava fraco, enfim despertou. Apunhalado pela lâmina de Atrox e sem o poder do aspecto, ele respirou fundo e cuspiu no rosto do Darkin. Atrox zombou dele e resolveu deixá-lo ali para morrer.
Isso foi o maior erro de Atrox. Algumas horas se passaram e os corvos começaram a se aproximar. Atreus mal ficou de pé e caminhou cambaleando de volta a Horcor, deixando para trás uma trilha de sangue. Após uma vida inteira de derrotas, a sua vontade de viver e sua raiva pela traição foram o suficiente para afastar a morte que tinha pego a vida da própria guerra. Atreus conseguiu recuperar suas forças na Casa de Pelas, sob o cuidado da viúva de seu amigo. Cuidado, Atreus. Normalmente Talarico morre muito cedo. Lá, Atreus percebeu que tinha passado a vida olhando para as estrelas, sem nunca se dar conta do que havia embaixo delas. Ao contrário dos deuses, os humanos lutam por necessidade, sabendo que a morte está sempre à espreita. Enquanto ele se recuperava, os bárbaros ameaçavam os assentamentos do norte dos Horcors, aonde ficava a fazenda da viúva de seu amigo. Embora faltasse meses para que ele estivesse apto a levantar uma lança novamente, Atreus estava determinado a acabar pessoalmente com aquele sofrimento que estava sendo causado a seu povo. E ele iria fazer isso com as armas adormecidas do aspecto em mãos. Mas, ao chegar lá, ele encontra seus inimigos já sob ataque. E pelos gritos e forte cheiro, ele sabia que era Atrox. Atreus percebeu que os bárbaros foram a Targon para fugir de Atrox. Mesmo sendo seus inimigos, ele vê uma leve semelhança entre eles e os Horcors. Todos eram apenas mortais que sofriam com o conflito entre as divindades. A raiva que Atreus sentiu nesse momento foi profunda, tanto dos Darkin quanto dos aspectos. Não havia diferença entre eles. Todos eles eram o problema. Atreus se colocou entre os bárbaros e Atrox, reconhecendo o escudo e a lança inutilizada do aspecto derrotado, o Darkin Hill dele. Que esperança tinha Atreus agora, sem o poder do Pântheon? Mesmo de joelhos por causa dos golpes de Atrox, a determinação de Atreus ao ouvir os gritos das pessoas ao seu redor reacendeu a lança do aspecto. E com um poderoso salto, ele acertou um golpe que cortou o braço do Darkin. Tanto Darkin quanto sua lâmina sucumbiram ao chão. Apenas Atreus permaneceu de pé, olhando a estrela que lhe batizou reacender no céu. Atreus prometeu daquele dia em diante lutar contra os aspectos, demônios ou qualquer um cujo poder trouxesse a destruição. Renegando seu próprio nome, ele se tornou o novo Pântheon, com as armas do aspecto se alimentando de uma nova vontade de lutar que só existia diante a possibilidade da morte. Agora que a divindade Pântheon não existia mais, a guerra renasce em um homem. Mesmo sendo considerado fraco pelos deuses, Atreus se reergueu para trazer a verdadeira paz ao mundo.